No estudo de hoje, nós vamos abrir no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Então, essa semana, frisando rapidamente, é feito o estudo em torno de Israel, da Paraxá, ou chamado porção semanal de Devarim. Devarim. E é dividido o estudo em porções diariamente. Então, aqui hoje eu vou abordar sobre um assunto muito específico que se chama a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus todos os dias e aprender a exercer a justiça sobre a terra. Então, no versículo 1, você vai ver o que em Deuteronômio? Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel no deserto, além do Jordão. São as primeiras palavras iniciais ditas no livro de Deuteronômio. Então, qual é o conceito de Deuteronômio? Devarim. Devarim vem da palavra que? Davar. Davar. Daí você tem ledaber, falar. Você vê muito essa construção no hebraico. Na Bíblia, ledaber, falar. Do verbo daber, falar. Então, você tem davar. E daí você chega ao consenso de quê? Quando João, ele diz no Novo Testamento. E a palavra se fez o quê? Carne. Daí você tem também conhecido no grego como Logos de Deus. Mas no contexto israelita, de Israel, você tem o quê? Davar. Davar. E você tem esse nome de Deuteronômio como Devarim. Então, quero que você atente para isso, exercer a justiça de Deus na terra. E como a gente exerce a justiça? Entendendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. E só pratica quem sabe de algo. Isso é lógico. E eu quero que você veja algo muito interessante, certo? Que é dito em Devarim. E Deus diz o quê? Devarim era também o livro que os reis de Israel deveriam ter como leitura diária, conforme vemos no mandamento em Deuteronômio 17, capítulo 17, versículos 18 ao 20. Também, quando se assentar no trono do teu reino, escreverá para si uma cópia desta lei num livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua rainha, de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para o cumprir. Isto fará com que o seu coração, o seu lábio, não se eleve sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, mitzvah, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do teu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então veja aqui que interessante, que era cobrado ao rei de Israel, aos reis de Israel, ter na sua cabeceira a palavra de Deus, mandamentos. Especificamente aqui o que foi lido era dito para os reis de Israel, que iriam governar Israel. E isso é chocante, porque você vê a palavra de Deus, ela é importante ter a meditação dia e noite. E a gente aprende isso, a gente lembra até desses versículos na palavra de Deus. Meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. E o que eu acho interessante quando ele fala de reis, não criando lei de, ideias de substituição do que já está dito na palavra de Deus. Porque a gente sabe que Deus não substituiu Israel, né? Deus tem promessas para Israel, tem promessas para as nações. Em Yeshua, em Jesus. Mas veja só, quando ele fala reis, quando ele fala do nome reis, dormir com a palavra dele na sua cabeceira, para não o que transgredir contra a palavra de Deus. E você lembra o quê? Que o Senhor lhe prometeu que seus filhos serão como reis. Serão como reis. Os seus filhos, aqueles que creem, que entram na Brit Hadashah, na nova aliança renovada, a nova aliança no seu filho, no Messias, o homem ele tem o quê? Ele tem acesso à vida eterna, aos benefícios da herança, que é o que mais Deus quer para o homem. Que Deus não tem prazer o quê? Que o pecador
ele morra no seu catar, no seu pecado, né? E pereça. Mas Deus tem felicidade quando vê o que? Um homem se arrepender dos seus delitos e voltar-se para ele. Voltar-se para a aliança em Jesus, do seu filho. O seu reino milenar, de eternidade, terá acesso à eternidade. Então, também são reis. As nações, aquele que é filho de Deus é conhecido como rei, tem autoridade. Então, por que eu falo sobre justiça? Aprender a palavra de Deus para, a partir do aprendizagem, praticar a palavra de Deus, exercer justiça. Por quê? Você vai entender. Em Deuteronômio, o Senhor me chamou a atenção para um estudo futuramente, né, de uma semana futura, mas analise a passagem específica de Shofetim. Shofetim vem de quê? Juízes. Então o Senhor fala nessa porção do capítulo 16 ainda, o seguinte: juízes e policiais designarás para ti em cada uma de tuas tribos, em todas as tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Não distorcerás o juízo, não farás distinção de pessoas e não tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. A justiça e somente a justiça seguirás para que vivas e herdes a terra que o Eterno teu Deus te dá. E frisando novamente aqui em hebraico, essa palavra de seguirá, ela é cotada mais para uma profundidade maior, que é perseguirás a justiça. Perseguir a justiça significa que não é algo que, por exemplo, no contexto aqui, você vê o que? Seguirás a justiça. Seguir a justiça demonstra o que? Dá um tom de que está muito perto, muito fácil de seguir a justiça. Mas a profundidade de perseguir, perseguirás a justiça, dá-nos a ideia de que nós temos que procurar, cavar, se esforçar para perseguir a justiça, para ser justos nesta terra. E realmente você vê que é assim desde os tempos antigos e assim é nos tempos de hoje, muito mais hoje, né? Nós, mediante todas as injustiças, os subornos, as coisas do mundo, nós temos o quê? Que procurar perseguir a justiça. Perseguir com garras e unhas, como diz, né? No ditado popular, que é o que? Se esforçar para perseguir a justiça, porque aonde você busca fazer o que é certo, as pessoas te veem como inimiga, e era assim desde os tempos antigos, porque até o próprio Messias foi perseguido por ser justo, né? Então, eu quero que você medite sobre isso. Você tem guardado a palavra de Deus para ser rei, ser como um rei, um filho de Deus, que será um rei, terá uma coroa da vida eterna na sua cabeça. Você tem, de fato, buscado isso na sua vida, ter a palavra de Deus na sua cabeceira, de forma tal que você a pratica e não faz aquilo que, como disse, acepção de pessoas. E acepção de pessoas, para você ter uma ideia real, não é somente, como dizemos, você vê que haviam pessoas que eram aparentemente humildes, mas faziam o quê? Coisas erradas. E pagavam o preço por aquele erro. Então, não distorcer a justiça significa que você tem que discernir esses tipos de pessoas também. Que não é porque ela se veste de forma humilde que quer dizer que ela esteja fazendo coisas certas, né? Daí também vem o que? O chamado lobo na pele do cordeiro, né? E daí as pessoas caem no falso pretexto, e esse pretexto leva o que? Elas a acreditarem nesses tipos de pessoas, né? Que aparentemente são lobos em peles de cordeiros, né? Vestem de forma humilde, mas são lobos devoradores ou que fazem o mal e buscam o quê? Para a sociedade aparentar uma aparência de culpado, de coitados. Então Deus ele ensina o que aqui? Exorta também a você aprender a discernir esses tipos de pessoa para não você não fazer o que? Distorcer a justiça na hora de julgar essas pessoas, na hora de tomar uma posição para julgar e saber que realmente ali era uma pessoa falsa, né? Mesmo se vestindo de forma humilde, ela buscar o que? Enganar as pessoas. Por isso. Então até você vê hoje em dia acontecendo muitas pessoas errarem com isso, com esse julgamento, cristãos caírem no erro, né? Disso, de julgamento. Então estude mais a palavra de Deus, busque mais a Deus, ter a sua palavra na sua cabeceira, né? Para você não perder a sua coroa.